primeira coisa que a gente chega num cômodo é acender uma luz, procurar uma luz para a gente ter um direcionamento, né? Para onde que vai, para não bater o pé em algum lugar, né? Não cair em cima de alguma coisa que possa estar no chão. Então a gente primeiro acende a luz antes de entrar. Eu sou da época que tinha luz, mas era pouca, a luz só vinha à noite. Mas no final da tarde assim tinha que acender aquele candeeiro, tinha que acender, minha mãe fazia umas velas assim com óleo, um pavio. E aquela luzinha fraquinha muitas vezes iluminava, mas iluminava assim próximo da gente, onde nós estávamos. Então o que o Evangelho nos refere para nós hoje, a minha referência com essa luzinha pequenininha, é a nossa luz, a nossa ligação com o Mestre. Não estou dizendo que todos têm essa luz pequena. Alguns podem ter uma ligação intensa com o Mestre Jesus. Mas geralmente, a gente quando começa a descobrir o Evangelho do Cristo, tentar colocar em prática na nossa vida, a gente vê que a nossa fé, a nossa luz é pequena ainda. Mas ela já existe. Mas como é que eu faço para essa luz ficar maior? Essa luz fica maior a partir do momento que eu começo a rever os meus sentimentos, a rever as minhas atitudes, a não pensar que o outro faz as coisas para mim porque o mundo não está certo, porque nada dá certo para mim, mas saber quais são os meus sentimentos. E muitas vezes quando a gente está nervoso, está com algum problema assim muito grave, é difícil a gente parar e centralizar os pensamentos. Mas depois, passando aquela turbulência, passando tudo aquilo, a gente começa a falar, puxa vida, eu conheço o Evangelho, eu sei que Jesus é comigo, eu sei que Deus me ama, que Deus é Pai, Deus é amor, é bondade, Ele não me fez para sofrer, Ele me criou para evoluir, para aceitar as coisas, não ficar sentado esperando, as coisas vão acontecer, vai dar certo, sabe por quê? Que eu rezo todos os dias. Mas a minha atitude de fazer o melhor para aquele que me incomoda, para aquele que muitas vezes fala demais de mim, mas eu não sei por que a pessoa faz isso. Mas aí é o momento da pessoa, não é mais o nosso momento. A partir do momento que a gente começa a ler o Evangelho, começa a ter uma mudança de atitude, de sentimentos, de atitudes, fica mais fácil. Então não vai acontecer mais nada? Sim, vai acontecer, porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Então está tendo toda essa turbulência, toda essa coisa que a gente olha pelas mídias sociais e fala, meu Deus, cadê Deus? Cadê essa espiritualidade? Mas elas estão no ponto certo, no momento certo. Vai da forma que a gente vê e escuta que o outro está falando e como que a gente está reagindo diante disso tudo. Se uma pessoa está com problemas depressivos, de tristeza, é lógico que ela só vai ver tristeza. Ela não tem aquele ânimo ainda de levantar e falar, nossa, que sol bonito, que dia friozinho gostoso de ficar com a blusa quentinha, de ter meu alimento. Não, ela fala, nossa, o dia está horrível, o dia está difícil, mas é porque é o momento dela ainda. Muitas vezes essa tristeza é da mente, não é que a pessoa queira ficar triste, doente o tempo inteiro. Mas é o espírito dela, o coração dela, a mente dela que está com alguma tristeza que eu de fora não consigo ver. Eu posso estar sorrindo aqui com vocês, falando tranquilamente, mas meu coração pode estar dolorido. Mas aquele é o momento da pessoa. Como ela tem um anjo de guarda dela, e nós também temos esses benfeitores amigos que nos impulsiona para frente, ela também tem. Mas para ela acender essa luzinha, ela precisa ir lá no interruptor e acender essa luzinha. E cada vez que a gente pega uma leitura, um Evangelho, as obras de Fonte Viva, tem várias obras, a gente abre lá um trechinho pela manhã, a qualquer momento, eu lembrei, poxa, deixa eu dar uma lidinha. E leu pelo menos uma frase daquele livro do Evangelho, a gente já está acendendo a nossa luz. Mas é quando é que eu coloco essa luz debaixo do móvel? Quando é que eu tampo essa luz? No momento que a gente vê que uma pessoa está precisando de uma palavra, de um carinho, e eu falo, não, eu vou falar, porque eu não sei como ela vai entender. É válido fazer a prece? Sim, é válido o nosso pensamento. Mas às vezes ela precisa de uma palavra. Não impor o que eu já conheço, o que eu já me toca o coração.
que para alguns a doutrina espírita é esclarecedora. Ela nos envolve, ela nos mostra o caminho certo para outros, são outros segmentos religiosos. Então a gente não pode falar, você tem que ir na doutrina espírita, você tem que conhecer primeiro Jesus, o Evangelho de Jesus, que os discípulos e os apóstolos escreveram, de todos os seus feitos, todos os seus exemplos e todo o seu carinho. E quando a gente tampa essa luz, fala, não vou falar nada, não vou fazer nada, pulando, a gente está tampando essa luz, colocando ela debaixo. E toda vez, pode ver nas casas, igual que as lâmpadas são no alto, para iluminar mais. E se essa lâmpada estivesse aqui embaixo, daria só a sombra da luz. Nós íamos passar e essa sombra ia ficar maior, porque a luz está lá embaixo. Mas as lâmpadas têm que ser no alto. Então é por isso que Jesus falou, não coloque, ninguém acende a luz e põe embaixo. Porque a partir que a gente começa a vir numa religião, na casa espírita, que tem todo esse esclarecimento, a nossa luz já está acesa. Agora, como que eu vou manter essa luz acesa durante todo o dia? Vai ter dia que ela vai ficar mais fraquinha. E a primeira luz que nós precisamos acender é dentro do nosso lar. O Evangelho de Jesus, não quer que a gente saia pregando por aí, é bom sair falando de Jesus, é maravilhoso, né? Você vê uma pessoa que ela está aberta a ouvir o Evangelho, é maravilhoso. Mas quantas pessoas não têm essa oportunidade, não quer escutar ainda? Mas começar essa leitura e acender essa luz dentro dos nossos lares, através do Evangelho no lar, que é tão falado, né? Nossa, eu passo na entrevista e me fala Evangelho no lar. Mas eu já leio o Evangelho. Faz Evangelho no lar, intensifica o Evangelho no lar. Então é a gente começar todo dia a ler um trechinho. É tentar tocar os nossos corações, os nossos companheiros de jornada. Não é falar, não, vocês têm que vir porque tal hora é a hora do Evangelho, vocês têm que estar aqui. Não. Vai fazendo a sua parte. Tem dia que nós estaremos sozinhos, materialmente, né, fisicamente, mas tem a espiritualidade. Aí aquele parente mais difícil vai falar, poxa vida, por que será que ela sempre faz isso nesse dia, nesse horário? E começa a sentar perto, já começa a baixar a televisão, já começa a prestar atenção. E é assim que o Evangelho vai tomando conta. Porque se a gente impor para as pessoas o Evangelho, ninguém quer. Ninguém fala assim, você tem que fazer tal coisa. Então, o meu mentor, ele sabe como eu sou. Então eu começo o meu Evangelho devagarzinho, eu vou lendo, porque o primeiro a beneficiar dessa luz sou eu, para depois ir expandindo essa luz para os meus familiares, os meus amigos. Ah, mas eu moro sozinho, eu não tenho ninguém que mora comigo. Mas tem a espiritualidade que espera de nós. Tem outros amigos que já fizeram parte da nossa vida, que vêm assistir esse Evangelho e ficar conosco. E assim a gente acende essa luz e coloca no alto. Ah, mas tem dia que a minha luzinha, eu falo, não, minha luzinha hoje está baixa, porque eu estou nervoso, estou irritado, estou ansioso, estou triste. Mas a gente tem essa luzinha. Vai o combustível que eu dou para ela. O respirar e começar de novo. E quando Jesus falou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, o que é o sal para nós? Quando a gente faz uma comida, se você coloca muito sal, ninguém come, porque fica horrível. A pressão aumenta, já entope os vasos, já vai começar a passar mal, o rim já não funciona. Então tem que ser na medida certa. Então o Evangelho também tem que ser na medida certa, respeitando o momento dos nossos familiares, respeitando o horário que eles querem. Ah, hoje não dá, segunda-feira não dá, segunda não dá, terça também não dá, e quarta também não dá, para mim não dá, quinta, nossa, pior, não dá ainda, na sexta-feira também não dá. Mas que dia que pode para você? Ah, eu posso, domingo, 9 horas da noite. Beleza, então domingo, 9 horas da noite. Aí você se prepara tudo, fala, o Evangelho é hoje. Ah, mas hoje eu tenho outro compromisso. Vai passar uma matéria ótima na televisão, eu preciso ver. Mas tudo bem, faça a sua parte. O combinado foi que essa pessoa faria 9 horas da noite com você. Mas convida ela mentalmente, fazendo a prece, harmonizando, acendendo essa luz. E a luz do mundo somos todos nós a partir do momento que a gente começa a acender essa luz nos corações das outras pessoas.
Hoje em dia é muito, assim, a gente vê muito nos ônibus, nas lotações que a gente pega, as pessoas com muita tristeza, com muita raiva, né? Tudo é agressivo. E se a gente não participa daquilo, já começa a cutucar, né? Oh, você tá entendendo o que eu tô falando? Tô, tá bom. Mas eu não quero mais apagar minha luz, né? Não querer sobrepor sobre o outro. Não, eu sou iluminado, não. Eu, Zenilde, ainda não sou iluminada. Mas estou buscando a minha luz. Estou acendendo aquela luzinha pequenininha, bem pequenininha, que se soltar aqui no espaço à noite, não vai acender quase nada, vai ficar bem pequenininha. Mas já é um ponto de luz. E é isso que Jesus e Deus vê em cada um de nós. O ponto de luz que vai iluminar tudo. Ah, mas é difícil a convivência em casa, é difícil a convivência com os familiares. É difícil. Ninguém falou que seria fácil. Mas para isso nós estamos nesse grupo familiar, que são aqueles que nós precisávamos, são aqueles que nós necessitávamos. E se a gente já tem esse despertamento de uma sexta-feira à tarde, vir numa casa espírita, escutar um pouco do Evangelho, receber o tratamento, é lógico que a nossa luz vai aumentar mais, a gente volta para casa com outro combustível. Por mais que chegue em casa e tenha aquela cara feia, tenha aquela agressão assim, física ou mental, você fala, poxa vida, não, eu tenho minha luz, vou continuar com ela acesa. E buscar alegria, músicas edificantes, buscar coisas boas que nos elevam. É isso que Jesus nos falou, quando Ele colocou, não colocar a luz debaixo da mesa, né, ou tampar a luz. Então que a gente possa, a partir de hoje, não tampar a nossa luz, mas fazer dela presente em todos os dias, em todos os momentos. A partir do momento que adentramos esse portão dessa casa bendita, a nossa luz já foi aumentada muito mais vezes. E que a gente possa retornar para os nossos lares, para os nossos entes queridos com essa luz, dividindo um pouquinho de luz com cada um deles. Às vezes eles não vão aceitar, mas está lá a luzinha, está lá a sementinha. E com certeza um dia vai clarear também no coração deles.